Agora sim, de forma oficial, o Goiás acerta duas novas contratações para o seu elenco com grande potencial de serem titulares absolutos dentro desse time do Armando Evangelista. Quero comentar com vocês no vídeo de hoje as suas principais características de jogo, as minhas impressões também sobre esses atletas, até quando vão os seus contratos no Goiás e também os números das últimas temporadas. Só antes de começarmos o nosso vídeo, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Lembrando que temos pelo menos 2 vídeos novos diários aqui no nosso canal. Vou deixar também o nosso canal de cortes para você se inscrever. É importante a gente ter esse canal alternativo aqui no YouTube e ajudar a gente a chegar nessa marca por lá de 1.500 inscritos, que já está bem próximo também, fechado? Nosso apoiador aqui do canal é a Sorte.bet, casa de apostas esportivas para você palpitar nos jogos dessa próxima quarta-feira, na Copa do Brasil, sempre com as melhores cotações. Teremos aí, por exemplo, Atlético Paranaense e Flamengo, com a vitória do Furacão em casa pagando 2,49, um empate a 2,70, uma vitória do Flamengo fora 2,35. Grêmio e Bahia, com uma vitória do Grêmio em casa pagando 1,42, um empate 3,38 e um triunfo do Bahia fora 5,40. Teremos também a Copa Ouro, lá da América do Norte, né, com boas disputas também. Estados Unidos e Panamá, uma vitória dos mandantes em casa pagando 1,50, além de Jamaica e México, um empate nesse jogo a 3,01. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tanto do WhatsApp quanto também do site da Sorte.bet. Já vai lá, faça a sua aposta. Lembrando, também tem todos os jogos do Goiás, tanto na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, quanto também da Copa Sul-Americana. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre os dois novos reforços do Goiás para a sequência da temporada, agora sim de maneira oficial. Essa informação garantida pelo André Rodrigues ainda no começo dessa terça-feira. Muito obrigado ao André, que ele garantiu o seguinte, abre aspas, o volante Igor Militão foi aprovado nos exames médicos, a partir de hoje já irá treinar com bola junto com o elenco. Alano e o próprio Igor Militão estarão à disposição do técnico Armando Evangelista para o jogo do Goiás contra o Atlético Mineiro. Muito obrigado ao André, garantindo também esse acerto, agora sim, de forma oficial, do Igor Militão. Vale lembrar que ele já estava, digamos, acertado com o Goiás quase há 10 dias atrás. A questão que demorou para chegar em Goiânia, chegou nessa segunda-feira, já realizando os exames médicos e fechando esse contrato com o Goiás até dezembro de 2024. O outro que vinha já treinando, daqui a pouco falo mais sobre o Igor Militão, o que já vinha treinando há um pouco mais de tempo, desde, se eu não estiver enganado, desde a última quinta-feira. É, no caso, o ponta esquerda, ponta direita também, o Alano, ele que tem basicamente a mesma idade, né? Não, perdão, um pouquinho mais velho. O Alano atualmente tem 28 anos de idade, estava no Santa Clara de Portugal. Acho que será um jogador mais impactante, abre aspas, dentro do elenco do Goiás. Não que ele seja melhor do que o Igor Militão, mas a função dele é mais escassa dentro do elenco do Goiás. O Alano, que já vinha treinando há alguns dias, também é uma opção interessante no banco de reservas, ou até mesmo, por que não, iniciar como titular nesse duelo contra o Atlético Mineiro na próxima segunda-feira, já que o Armando Evangelista já conhece também o jogador que estava nas últimas 3 temporadas atuando no futebol português, também jogou em Portugal em 2018 e no comecinho de 2016 até o comecinho de 2018. Então, tendo esse aval também do técnico Armando Evangelista. Ele assina um contrato com o Goiás longo. Gostei dessa informação também, confirmado lá pelo pessoal do Globo Esporte. O vínculo do Alano com o Goiás é indefinitivo. Até dezembro de 2024, 70% dos direitos econômicos pertencendo ao Verdão e o restante, 30%, do Santa Clara. Vale lembrar que o seu contrato se encerrou e aí sim, ele ficou livre no mercado para fechar esse novo vínculo com o Goiás. Como eu falei, acho que é uma posição mais escassa dentro do elenco do Verdão, que ainda não está, digamos, 100% garantida. O Goiás, a tendência é que busque pelo menos um outro ponta, de preferência pelo lado direito do campo, um jogador com maior velocidade, um meio campista, um jogador de maior habilidade pelo meio de campo, caso apareça essa proposta, e mais um zagueiro pelo lado esquerdo. Acho que o Goiás deve ir dentro dessa linha de raciocínio até o final da janela de transferências no próximo dia 2 de agosto. Então, digamos, mais um ponta, um meio campista e um defensor, seja um zagueiro ou até mesmo um lateral esquerdo, vai depender muito também das opções do mercado. E o Alano, ele tem essa característica de explosão, de velocidade, jogador que tem bons dribles, curtos ali também, vai para cima da marcação, algo que o Goiás hoje, dentro do seu atual elenco, só conta com o Apodi. E o Apodi, a gente sabe, tem todas as suas limitações pela idade mesmo, até técnicas, para a Série A de Campeonato Brasileiro. A idade vai passando, enfim, é totalmente natural. E
e o Goiás não pode ficar refém dessa única válvula de escape. Até chega agora o Anderson Oliveira, mas na minha avaliação ele tem uma característica um pouco diferente, mais cadenciada, mais pensada de jogo do que em relação ao Alano, né? Não é um jogador, por exemplo, que tem uma velocidade maior. Acho que o Anderson Oliveira ele é mais veloz do que, por exemplo, o Alisson ou o Diego Gonçalves ou até mesmo o próprio Vinícius, porém o Alano ele tem a explosão, algo que nessa característica o Goiás conta apenas com o Apodi dentro do seu elenco. Então acho que o Alano ele será mais útil dentro desse elenco do Goiás em relação, por exemplo, ao Igor Militão, porque são posições diferentes, obviamente, mas na minha opinião o Goiás já está melhor servido pelo meio de campo, na parte de volantes, né? O Alano, que ele é canhoto também, é outro ponto também interessante. O Goiás não conta com atacantes canhotos, né, dentro do seu elenco, somente um centroavante, que no caso o João Magno, que acabou de chegar no Verdão, tem 1,82 m de altura e geralmente atua pelas duas pontas, né? Inclusive vou até deixar aqui para vocês o seu mapa de movimentação nessa última temporada pelo Santa Clara em Portugal, tanto na ponta esquerda quanto também na ponta direita. Ele realizou no geral 23 partidas, somente um gol marcado e uma assistência. Jogador que geralmente não finaliza tanto, né? Na ponta direita, ele busca trazer mais aquela jogada para dentro, né, para buscar, por exemplo, um cruzamento, uma finalização de longa distância, e pelo lado esquerdo, aí sim, ele busca mais a jogada de linha de fundo. Ir para a linha de fundo, buscar um cruzamento para trás ou algo semelhante. Também é um jogador versátil nessa questão de atuar nas duas pontas, algo que é importante também, geralmente fazendo as duas, foi assim tanto em Portugal quanto também no Brasil, onde ele teve uma boa passagem pelo Cruzeiro, né, quando começa nas categorias de base, e em 2020 também, mais recentemente pelo CSA, onde até começa muito bem a sua temporada e acaba caindo um pouco mais de rendimento. Sobre a sua carreira em geral, eu vou deixar aqui para vocês o gol, né, dele, passando para a gente observar um pouquinho mais. Ele começa no profissional do Botafogo na temporada de 2014, com 2 partidas naquela ocasião. 2015 vai para o Cruzeiro, inicialmente para o elenco sub-20, e faz a sua estreia no profissional, somando 17 jogos. 2016, 2 gols em 19 jogos pelo Cruzeiro, é emprestado ao Bahia, né? Foram 2 gols marcados em 14 atuações, vai para Portugal, no Estoril Praia, jogando a primeira divisão. É para dizer que ele teve o seu melhor ano, né, no futebol europeu, ali em 17 e 18, pelo Estoril Praia, 5 gols marcados e uma assistência em 30 jogos. Passa no futebol da Turquia, também no Japão, sem números expressivos. No CSA, que no futebol brasileiro até começa bem, acaba voltando, né, para Portugal no Santa Clara na metade do ano, e na temporada passada também jogando a primeira divisão de Portugal. Foram 25 jogos com 2 gols marcados e 5 assistências. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não acho ainda que seja o ideal em relação, por exemplo, à titularidade dentro desse elenco do Goiás. O Goiás precisa de um jogador com mais rodagem na Série A do Campeonato Brasileiro e até mesmo com melhor qualidade técnica do que em relação ao Alano para as suas opções pelas beiradas. A questão é que, pela carência do atual elenco, agora o Goiás começa a ter algumas opções para o técnico Armando Evangelista. Alguns jogadores que, beleza, pode não ser craques, mas pelo menos são opções no banco de reservas, algo completamente diferente do que se você pegar as escalações do Goiás lá no comecinho do Campeonato Brasileiro. Então gosto da contratação do Alano, acho que pode ser um jogador útil dentro desse atual elenco, estava livre no mercado, dentro das condições financeiras do Goiás, tem um contrato longo também, até dezembro de 2024, a questão é que não pode ser o único para essa opção de beiradas, né? Nessa janela de transferências, a diretoria vai precisar buscar um nome do mercado de maior imposição. Para completar aqui o nosso vídeo, quero falar sobre o outro acertado, né? Ex-Ferroviária, Paraná, Botafogo de Ribeirão Preto, estava por último no Pumas do México, que é o Igor Militão, uma das melhores contratações do Goiás, sem sombra de dúvidas, para essa atual temporada de 2023. Tem apenas 29 anos de idade, um contrato longo no futebol mexicano e chega no Goiás, segundo informações do Globo Esporte, de empréstimo até o final da próxima temporada, ou seja, até dezembro de 2024. Então gostei desse acordo do Goiás também, não pegando o jogador apenas para tampar o buraco, né? Apenas até o final da Série A do Campeonato Brasileiro, nada disso, pelo menos até dezembro de 2024, um empréstimo interessante também junto ao Pumas do México. Nessa atual temporada, 24 jogos, 2 assistências, começa como titular, acaba tendo uma mudança, né, de comando técnico lá no Pumas, e ele acaba perdendo bastante espaço, tendo esse desejo de jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Teve ali também outras conversas com seus representantes, tanto do Oriente Médio quanto também do futebol dos Estados Unidos, ou futebol mexicano também, outros clubes, né, especulando a sua contratação. O jogador que sempre teve esse desejo de jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, já foi especulado no Goiás e agora também tem essa possibilidade de realizar o seu sonho, né, jogando uma primeira divisão. Sobre as suas principais características de jogo, acho que o Goiás acerta pra caramba na sua contratação. É óbvio que pelo momento que ele chega, eu acho que isso também acaba desiludindo o torcedor, né?
Porque se o Goiás fizesse essas contratações lá no começo da temporada, você inicia, por exemplo, o ano com o meio de campo sendo formado, por exemplo, com o Igor Meritão, com o Luiz Oyama e com o Dieguinho. Pô, esse é um meio de campo espetacular para as realidades do Goiás dentro de uma Série A do Campeonato Brasileiro. Como chega agora na metade do ano, o time já dentro das zonas de rebaixamento, causa mais, digamos, aquela coisa, vamos pro tudo ou nada agora. Mas não, o Igor Meritão é sim uma baita contratação pelo lado do Goiás. É um volante que geralmente atua mais como um segundo homem no meio de campo. Ele que é canhoto, também uma raridade dentro desse elenco do Verdão. Vai ser o primeiro e único volante, né, canhoto dentro desse elenco do Goiás. 1,86 m de altura, é muito perigoso na bola aérea e geralmente ele tem uma pegada muito forte na marcação. É aquele jogador para sair na caça, né? Enfim, uma antecipação também interessante, um vigor físico muito bom também, uma distribuição de jogada interessante. Ele geralmente no Pumas, ele abaixava ali quase como um terceiro zagueiro para fazer aquela distribuição de jogadas, inversão de lances também, cadenciar o jogo, né? Um cara que pode pensar muito bem nesse meio de campo na parte, digamos, um pouco mais para trás, sem ser obviamente a função de um camisa 10, quando tem as possibilidades também de fora da área. Um jogador que tem uma pegada, um chute na bola muito interessante também, com a perna canhota, né? É sempre diferente naquela região do gramado. Geralmente um volante, ele tende a ser destro, e aí quando ele pega a bola pelo lado esquerdo, a tendência é que ele traga, vai trazer essa bola pelo lado direito e aí sim buscar, por exemplo, um passe ou a finalização. Você tendo um volante canhoto, parece quase, digamos, como um outro Sander ali pelo lado esquerdo. Eu acho isso interessante também para as ideias do Armando Evangelista e essas inversões de jogadas, que ele fazia bastante também, com muita frequência lá no Pumas do México, é algo que o Armando Evangelista também gosta, né? Essas mudanças de corredores com um jogador importante também e que sabe bater na bola de longa distância. Então, basicamente isso, um jogador que não digamos, lentão, ele tem uma boa passada, por isso não tem essa característica de ser um jogador lento, corre, além do 1,86 m de altura, né? Você já imagina o tamanho da passada do cara, tem uma boa habilidade para sair jogando, sabe proteger ali a bola, enfim, arrisca alguns dribles, também finalizações de longa distância, tem tudo para ser titular absoluto nesse elenco do Goiás para a sequência do ano. Então, como falei, o Goiás ele conta com melhores opções no meio de campo. Acho que hoje talvez seja a posição mais bem servida do Goiás, né? Tanto no gol, óbvio, né? O Tadeu vindo uma fase ruim, mas são dois nomes excelentes para a Série A dentro da realidade do Goiás, o Tadeu e o Marcelo Rangel. E no meio de campo também com bons volantes, também dentro da realidade do Verdão, mas aí o Goiás já começa a ter algumas melhores opções. O Igor Meritão, o Luiz Oyama também chegando para essa região do gramado, o Zé Ricardo e o Morelli, que também tem o seu valor na Série A do Campeonato Brasileiro, chegaram como uma aposta, mas vem fazendo bons jogos. O Zé Ricardo precisa melhorar um pouquinho. O Willian Oliveira, acho que é o jogador pior tecnicamente, mas dependendo de uma estratégia de jogo, pode sim ser útil. Eu não vou rifar ele não, só acho que com jogadores com melhor qualidade, você tem que priorizar o Luiz Oyama, o Igor Meritão, o Dieguinho, quando retornar também, pode ser um nome bastante interessante nessa região do gramado. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa sobre esse empréstimo longo. Acho que acerta a diretoria do Goiás em fazer também essa decisão, né, de ter um contrato mais longo com o jogador, uma característica diferente dentro do elenco, e agora buscar as outras posições para reforçar esse time, né, do Armando Evangelista. A gente sabe que tem qualidades, tem as suas dificuldades também, mas se for bem nessa janela de transferências, agora trazer um jogador, digamos, com mais potencial pela ponta direita, mais um meio campista seria útil para o Goiás, né? Ter, digamos, uma sombra ali para o Guilherme Marques, para o próprio Palácios também, um jogador importante no meio de campo ou um centroavante, mas acho que o centroavante agora a diretoria não vai buscar. Essas três contratações, a gente pode começar a sonhar novamente. Um ponta direita, um meio campista e mais um zagueiro, de preferência um xerifão ali pelo lado esquerdo, ajudaria bastante o elenco na sequência do Brasileirão. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Na tela final, outros vídeos que já gravamos nesse comecinho de semana. Tem o nosso canal de cortes também aqui embaixo na descrição. E o apoiador do canal, a Sorte Cobet, você encontra o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!